Olá, olá, gente. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Hoje eu vim aqui para falar de algumas coisas que eu vi de alguns jogos aí dessa rodada de domingo, dessa loucura aí, de mais de 10 horas, né? Futebol americano, que eu senti muita saudade, né? Cara, é simplesmente sensacional, né? O jogo de ontem, por exemplo, do Sunday Night Football, nossa, aquele jogo eu demorei até pra dormir depois daquele jogo, eu admito. Nossa. É por isso que eu amo futebol americano, né? E eu tenho certeza que quem viu também deve ter ficado com o mesmo sentimento. Mas, vamos lá, né? Quero falar um pouco sobre os outros jogos também que aconteceram à tarde, né? Mas antes de mais nada, se inscreve já no canal. Dá aquela força pra gente, sabe? Tô precisando. É, bora lá pro vídeo. Bem, um jogo que eu quero começar falando é sobre o jogo do Tampa Bay Buccaneers contra o Atlanta Falcons. Cara, mais uma vez um jogo duro. Um jogo interessante de se ver também, né? Por ser divisional, né? E o Michael Penix até que fez um bom trabalho. Fez um trabalho digno até. Não, não deu muito certo no final, né? Que Baker Mayfield mais uma vez resolveu junto com o Igbuka, né? Aquele passe foi perto do 2 minute warning já, né? E acabou salvando o jogo, só que poderia ter levado a prorrogação os socos, né? Que o Michael Penix até deixou em um recuo em posição de field goal, né? É, eu tô falando o primeiro nome dele porque senão eu vou começar a dar risada, gente. É isso. Deixou em posição e um recuo é o field goal que poderia levar para a prorrogação. Poderia ser diferente, o Falcons irá, sim, mas monte de si, né, gente? Não tem o que fazer. Mas esse time do Falcons aí vai lutar de novo, né, esse ano. Espero que não tenha tantos problemas com a questão do quarterback, né? Que daí quando o Michael Penix estiver jogando mal, daí vão ficar falando, coloca logo o Kirk Cousins de volta. Mas veremos mais pra frente, né, gente? Um outro jogo que me chamou mais atenção, acho que dessa primeira janela, foi o Indianapolis Colts contra o Miami Dolphins. Ai, gente, quanta besteira que eu li. Ah, aí o Daniel Jones, o problema é os Giants mesmo. Ah, olha como ele jogou muito bem. Sim, não vou também tirar o mérito dele. Ele fez uma partida boa, onde tudo que ele fazia dava certo. Só que vocês não se esqueçam quem era o time contra. Era uma Miami Dolphins quebrado. E eu falei isso de começar a temporada. Essa defesa dos Dolphins é algo que não passa confiança nenhuma. Era exatamente o jogo que o Daniel Jones fez contra os Vikings nos playoffs de 2022. Que a defesa também dos Vikings era horrorosa. Horrorosa. E a defesa dos Dolphins era o mesmo nível, gente. Era o mesmo nível. Desculpa, mas era o mesmo nível. E vai ter esse jogo que vai enganar. Ele jogou bem, sim, legal. Mas, gente, o Tua também não se ajudou nessa partida. E também, logo no começo do jogo, o Tarek Hill tava reclamando, já com o pessoal na sideline. Mas o McDaniel já perdeu esse vestiário também. A questão é, ele vai durar antes da metade da temporada ou não? Porque, assim, até a defesa dos Colts, que não é uma defesa assim, nossa, de se brilhar os olhos, fez uma partida boa também. Mas tudo, pra mim, se deve também do demérito dos Dolphins. Tá, não vou menosprezar os Colts, mas foi algo que me chamou bem a atenção nessa rodada aí. E torcedores Colts, segura a emoção. Segura a emoção. Tá, outro jogo que eu queria falar também é do Arizona Cardinals contra o New Orleans Saints. Cara, uma aposta, sabe?
Contra esse time do Saints, tá, é divisional também. Mas, gente, o Kyler Murray, nossa. Que segundo tempo horroroso. Esse time dos Cardinals, tá? Que segundo tempo horroroso mesmo. Nossa senhora. O time não conseguia, não caminhava. Era muito estranho, sabe? O... Eu acho que no final da temporada a história pode não terminar tão legal pro Kyler Murray, tá? E se jogar desse jeito de jogo contra o Saints, mesmo com os Seahawks, com os 49ers, não estando também naquele nível, eu não sei não, viu? Eu realmente não sei não. E os Rams, eu vou nem comentar, né? Porque contra os Rams, os Cardinals pode tomar até passeio até, gente. É nível que tá horrível mesmo. Apesar da defesa ter tido a melhor. Will Johnson, aquele cornerback, fez uma partida muito boa mesmo. Uma puta estreia mesmo. Nossa. Aquele cara ter caído pra uma segunda rodada foi simplesmente besteira dos outros times, né? Não ter pego com ele. Não ter pego ele. E não poderia deixar de falar, né? Daquele time. New York Giants, né? Contra o Washington Commanders. Olha, se o Commanders está jogando ou contra o Eagles, ou até mesmo contra os Cowboys, eles perdiam aquele jogo, tá? Por quê? A única coisa que eles fizeram, assim, que eles se aproveitaram bem, foi o meio do campo dos Giants, que simplesmente os linebackers estavam perdidos nesse jogo. Estavam realmente perdidos. Era muito fácil no meio, encontrava fácil. Segundas longas que eram convertidas. Nossa, gente, era um caos. Apesar de a defesa não ter jogado tão mal. Principalmente a linha defensiva, né? Que sacou o J.D. Daniels 3 vezes, né? Baron Burns com uma. Acho que o destaque, né? Essa defesa de ontem. Dexter Lawrence não apareceu nesse jogo. E. Cara, que ataque medonho esse dos Giants. Simplesmente nada desse ataque dos Giants era bom. Nada. As chamadas. Péssimas. Mas muito péssimas. Eu não esqueço de uma terceira para uma. Ele pede pro seu running back fazer um motion pra lateral. Uma terceira para uma e deixar o backfield só com o Russell Wilson. Ah, mas o Russell poderia correr. Pô, sim. Mas você tira uma das ameaças. Não é a chamada que você se faz. E sem contar aquela primeira da Red Zone que os Giants estavam, onde me pede pro Marcus Bowl me fazer rota. Com o Malik Neighbors no time. Pô, isso que os Commanders deram chance ainda. Quando deram uma falta ainda, que resetou as descidas. Não, simplesmente. E o Russell Wilson, ai, já é um ex-jogador em atividade. Não tem o que fazer. A linha defensiva dos Giants não bloqueia ninguém, não bloqueia ninguém. Mas ele também quer ficar segurando a bola por 10 segundos. Você não vai conseguir fazer nada com isso. Você não vai conseguir fazer nada. É simplesmente horrendo o ataque dos Giants. Ninguém se salva mesmo daquele time. É, pelo menos da parte da ofensiva. É simplesmente impossível. Tanto que a defesa dos Giants deixou em uma posse, basicamente o jogo todo, e não aconteceu nada, né? Só no final que daí Deebo Samuel foi, fez aquele touchdown no último quarto, e daí foi que sacramentou a vitória, né, dos Commanders, que o J.D. Daniels soprou também com os drops dos seus recebedores também nessa partida. Cara, apesar do jogo corrido ter conseguido encaixar contra os Giants, né, mas não foi algo que me passou muita confiança não, viu?
Porque simplesmente a defesa contra o jogo terrestre dos Giants não é lá muito boa. Mas o que importa é que acabou vencendo um adversário mais fraco, os Commanders, né? E levou essa vitória. Aí. Seguindo, vou falar, eu acho que do jogo da primeira janela que foi o melhor, assim, na minha opinião. Que foi o do Pittsburgh Steelers contra o New York Jets. Cara, que partida, cara, foi tiroteio total, né? Era TD pra lá, TD pra cá, sec, interceptação. Teve de tudo nessa partida, né, meu? E por incrível que pareça, o Jesse Fields até que fez um jogo bom. Um jogo bom, né, gente? Tanto que ele terminou com um rate de 119,1. Ó, terminou com 16 passos completos de 22 tentados, 218 jardas e um touchdown e nenhuma interceptação. Cara, ah não, gente. Ah não, tá certo, tá certo. Não. Enfim, tô ficando maluco. O... Mas, cara, Aaron Rodgers tá parecendo que queria voltar mesmo, né? 4 touchdowns e nenhuma interceptação ontem, olha. O velho e bom Aaron Rodgers parece ter voltado, hein? Mas, né? Aquele famoso jogo. Jogou contra ex, né? Aí a pessoa volta mordida mesmo. Ah, mas foi algo bem bacana de se ver. Apesar também de eu não ter gostado muito das duas defesas, né? Da partida. Onde que eles cederam muitos passes, né? Os secundários estavam, na minha opinião, bem mal. Apesar que do Steelers estava ainda um pouquinho melhor que. Tanto que a parte final lá do que contou com a porrada que o Johnny Ransom deu aí no Garrett Wilson, que foi que salvou o jogo. Mas apareceu no momento decisivo, né, gente? Foi algo que realmente ajudou. Mas o jogo corrido, na verdade, que foi o pior de todos, né? Nossa, nenhum dos times parecia correr bem. Apesar do Breece Hall ter conseguido boas corridas, né? O Breece Hall, pra mim, conseguiu boas corridas, mas os Steelers parece inexistente pro corrido. Foi simplesmente horrendo. Bem, passando agora também por jogos da segunda janela, o Broncos contra Tennessee Titans. Nossa, nenhum dos dois ataques estava querendo ganhar o jogo não, viu? Foi literalmente jogo de defesa. Bo Nix muito mal ontem, mas muito mal mesmo. Simplesmente o ataque não encaixava. Tava bem difícil a situação, sabe? Era só passe curto, não tava dando muito certo assim. E muito desentendimento para essa rotas com o quarterback. E o Titans, né? O Ken Ward simplesmente vendo o problema que ele se meteu, né? Ele não tinha como respirar na partida. Simples assim. A linha ofensiva dos Titans. Horrenda. Horrenda mesmo. Ele tomava pressão quase que sempre. E também sobrando os seus recebedores também, né? Que cometiam bastantes drops, né? Foi um jogo bem esquisito, onde que mais uma vez a defesa do Broncos, né? Como muitos jogos do ano passado, resolveu a parada, né? Bem, quero falar também desse São Francisco 49ers contra o Seattle Seahawks. Cara, o 49ers ou Legionnaires, né? Como alguns dizem. Cara, George Kittle saiu machucado também da partida, né? Simplesmente não tem alguma coisa de errado com esse time. Tem que se benzer, sei lá. Gente do céu, tá tudo errado. Tá dando errado pra esse time. Apesar que uma coisa deu certo. O Christian McCaffrey ontem fez uma. Ajudou muito o Brock Purdy nessa partida. Ajudou também os 49ers, né? E uma coisa que eu gostei muito foi. O Robert Saleh voltou pra essa defesa aí dos 49ers e realmente
voltou daquele jeito mesmo. Tanto que o Nick Bosa voltou na melhor forma dele, né? Tanto que fez o fumble que custou a partida do jogo, né? Causou o fumble, né? Cara, e vitória importante, né, pro 49ers, mas um jogo bem difícil. E vai ficar assim até a gente ver quando o Brandon Ayuk voltar também. Apesar do Rick Pearsall ter sido um alvo bom nessa partida também, ultrapassando as 100 jardas, né? Essa partida. Mas, como é a primeira semana, não sei muito o que dizer disso. Aí, a segunda janela. Tem outro jogo da segunda janela, que foi o Green Bay Packers contra o Detroit Lions. Cara, esse Packers é realmente real, tá, gente? É real agora. Eles vão lutar até o final, pra pelo menos chegar numa final de conferência, tá? E, gente do céu, um jogo seguro, Jordan Love, né? Onde Caninha fez um bom trabalho protegendo ele hoje, ontem, né? Apesar do jogo corrido não ter encaixado para nenhum dos dois times ontem, né? Ontem foi bem difícil para encaixar. Mas o jogo aéreo foi o que resolveu. Jordan Love distribuindo bem os passes, né? E Jared Goff, né? Mais uma vez, quando se vê numa situação de inventa problemas, ele vai e entra em colapso, né? É, pode ser que os coordenadores ofensivo e defensivo fizeram falta nesse jogo aí pro Dan Campbell, né? E, tanto que o Marca Parsons teve um sec em cima do Jared Goff também, aparecendo, mesmo não jogando tantos snaps, né? Por causa do problema das costas dele, né? E, cara, vai ser um combate interessante que eu quero ver. Eu acho que vai ser na semana. Na verdade, eu não lembro, mas vai ser antes da metade da temporada que vai ter o Packers e Eagles. É um jogo que eu tô querendo ver muito, viu? Eu tô bem intrigado pra ver como vai ser o embate desses dois aí, viu? Ah, cara, pra fechar. Não, fechar não, vai. Voltando, na verdade, um pouco, o jogo das duas, que teve dos Bengals contra os Browns. Por incrível que pareça, quem resolveu o jogo foi a defesa dos Bengals. Mas a questão é que Myles Garrett fez uma baita numa partida ontem também. Ele fazia o que queria em cima dessa linha ofensiva dos Bengals. Ontem, o que o Joe Burrow sofreu, mais uma vez, vai estrear a temporada e não jogou bem. Que fique claro, por isso que ficou esse. E quase que aconteceu a derrota, viu? Se não fosse a defesa dos Bengals, por incrível que pareça, apareceu no último momento. Mas é aquilo, né? Sempre que tá em setembro, os Bengals não sabem. Não se encontram. Aí depois eles encontram o ritmo deles. Só que pode acontecer de ser tarde demais. Mas essa vitória pode dar a eles a pós-temporada. Mas enfim, teve também o jogo dos Raiders contra os Patriots. Hum, Gene Smith fez uma boa partida até. Drake May sofreu um pouco, né? Como eu previa. Mas o problema é que o Brock Bowers tinha saído lesionado também nessa partida. Não sei. Vou ver agora, né? Como que vai ser o resto. E do jogo da tarde. E teve também o Panthers contra os Jaguars. O jogo Brasil foi horrível mais uma vez. Não, são jogos que não tenho muito o que falar, apesar de uma boa estreia do Taylor McMillan, né? Foi um ponto positivo desse jogo e também do Travis Hunter também, né? Mas para fechar, quero falar sobre o jogo da rodada, né? De domingo. Que fechamos com chave de ouro à noite.
com o Baltimore Ravens com o Buffalo Bills. Nossa. Cara, que jogo sensacional, mano. Cara, teve de tudo nesse jogo. Cara, e só antes de fazer a parte da análise, cara, é impressionante. Toda vez que foi, parecia cinema mesmo, porque foi a volta, né, da transição do Everaldo Marques com o Anthony Curti, pelo menos no Sunday Night, né? Cara, simplesmente incrível a emoção que esses dois passam, né, por jogos. Foi, sabe, eu me senti em 2012, quando eu comecei a acompanhar a NFL mesmo. Pô, cara do céu, é simplesmente mágico, né? Que o jogo deu todos os elementos e eles conseguiram dar emoção nessa partida, sabe? Por mais que você não goste de nenhum deles, mas, cara, simplesmente eu fiquei muito pilhado depois da partida, sabe? Foi realmente incrível aquela partida. Tanto que voltando agora pra análise, né? Josh Allen e Lamar Jackson, duelo de MVPs, né? Cara, o jogo corrido dos Ravens foi algo que simplesmente deu uma massa nessa defesa do Buffalo Bills que, olha, o Buffalo Bills tem que tomar cuidado contra o jogo terrestre, viu? Nos próximos jogos, porque tá tomando esses caminhões de jardas aí que toma, vai ter que ficar dependendo toda vez de Josh Allen fazer a mágica. Pode ser que um dia não tenha essa mágica. Tem que ficar mais de olho nisso. Mas, cara, pior que eu tinha eu admito que eu tinha não um preconceito, mas eu ficava meio com o pé atrás com a questão do Lamar Jackson, que você sabia passar a bola, e cara. Mas isso se deve mais à temporada de 22, com o Greg Roman, né? Que fazia ele só correr com a bola. Aí o Todd Monken arrumou isso e fez ele ser o QB que ele é hoje, que é até apelidado de lá maravilhoso, né? Cara do céu, tem que contar aqui, Josh Allen é o soldado invernal, né? Não tem jeito, não tem jeito, né? Ele resolveu a partida. E a defesa do Buffalo Bills fez o que deveria ter feito, deu a oportunidade pro Josh Allen resolver, e ele resolveu. E cara, foi muito triste aquele fumble do Dark Henry no final da partida. Nossa senhora, gente. E ele fez uma baita de uma partida. Nossa, você quebrava teclas, né? O pessoal perdia uns tecos que não era pra perder porque tava em ângulo errado de dar o teco. Cara, simplesmente quem dormiu perdeu um baita de um jogo ontem. Inclusive o pessoal do estádio tava saindo, né? Que tava 40-25 e, meu, tinha um status interessante. Que perto, acho que era menos de 5 minutos. Eu não lembro exatamente o momento, mas a chance do Buffalo Bills ganhar o jogo era menos de 1%, era 0,9% de chance do Buffalo Bills ganhar aquela partida. E simplesmente acontece aquilo que acontece toda vez com os Ravens, que entra um colapso do nada, um lance vai, acaba matando o time. Só falta arrumar essa parte mental pra esses Ravens voarem. Mas, cara, não dá pra falar que eles são total perdedores por causa disso, né? Porque eles simplesmente deram um espetáculo. Foi um espetáculo mesmo. E que eu espero que aconteça de novo nos playoffs. Mas é isso, gente. Compartilha também esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado de tudo. E semana vai ter mais vídeos, tá, gente? Um abraço. Valeu. E bye bye.